Será que dá para viver de renda investindo R$1 milhão agora em 2025 e mais? Quanto é que isso daqui pode render? A gente está gravando esse vídeo para que você descubra essas respostas e a gente vai chegar nessas respostas em 3 diferentes cenários. Num cenário investindo sem risco e em 2 cenários investindo com risco, mas de jeitos diferentes. Quem vai te mostrar isso, quem vai fazer essas contas aqui é o consultor Luca, o Luca Moura, que está aparecendo aqui no canal praticamente todas as semanas, atende dezenas de clientes aqui no Clube do Valor, faz um trabalho muito bom, tenho certeza que você vai gostar. Luca, bola contigo. Bom, vamos lá, Ramiro. Nesse vídeo a gente vai descobrir se dá pra gente viver de renda com R$1 milhão em 2025. E para isso a gente vai começar pelo mais fácil, pela forma mais tranquila de investir, que qualquer um pode seguir e ter um certo sucesso dentro do possível. E aí eu tô falando de um cenário de investimento de baixíssimo risco para aquele cara que não quer saber nem de volatilidade, não quer ver o título dele oscilando, não quer saber de bolsa, não quer saber de fundos imobiliários, não quer saber de ter que estudar sobre investimentos, não quer saber de títulos de renda fixa que tem um prazo maior ou que vão oscilar dentro da própria renda fixa e que muito provavelmente nem está aqui assistindo esse vídeo. E é claro que eu estou falando aqui de uma carteira composta 100% pelo Tesouro Selic, que é a aplicação mais conservadora que a gente consegue ter hoje investindo aqui no Brasil. Que quando a gente vai olhar para um gráfico de rentabilidade, ela é a linha verde, que nunca cai. Às vezes ela está subindo um pouco mais devagar, às vezes um pouco mais rápida, mas via de regra ela está sempre subindo. E quando a gente está falando do Tesouro Selic, é uma aplicação que não tem risco de crédito, não dá para a gente tomar calote, porque o governo ele sempre vai conseguir dar um jeito de nos pagar. E quanto que rende R$1 milhão no Tesouro Selic? Dá mesmo para viver de renda com isso ou não? E eu vou te mostrar as 2 formas possíveis da gente interpretar isso. A primeira, a errada, que inclusive talvez seja até a mais comum da gente ouvir, e a segunda, a que seria o jeito correto da gente fazer essa avaliação. E eu vou começar falando pela errada justamente por ser a que eu acho mais importante a gente ter um esclarecimento. Luca, eu investi R$500 mil aqui no Tesouro Selic e tô recebendo R$5 mil todo mês, limpo. E, na verdade, não é bem essa conta que a gente tem que fazer. Por quê? Em primeiro lugar, a gente tem que considerar que a Selic ela é uma coisa flutuante. Hoje, quando eu gravo esse vídeo, ela está mais ou menos na casa de 12,25. E aí, se a gente fosse fazer o cálculo, sim, daria mais ou menos esses R$5 mil. Porém, a gente tem que considerar algumas coisas, que são o imposto de renda da aplicação e, mais importante, a gente não está considerando a inflação nessa conta. Se colocar R$1 milhão no Tesouro Selic e tirar R$10 mil todos os meses, o que vai acontecer é que enquanto a taxa Selic for essa, o teu patrimônio ele vai ficar zerado. E nisso, a inflação ela vai acabar corroendo o teu dinheiro. Porque tem meses em que a inflação ela é de 0,5%, tem meses que ela é de 1%, às vezes acima disso, e tem anos que o IPCA acumulado é de 6%, outros anos em que o IPCA acumulado é de 10%. E daqui a pouco, o teu R$1 milhão não vai ter o mesmo poder de compra que 500 mil hoje, 200 mil hoje, 100 mil hoje, porque conforme a gente vai tirando esses rendimentos, parte disso são responsáveis por garantir que a gente tem uma manutenção de preço nesse teu recurso. E aí, se tu vai tirando de forma integral, o que vai acontecendo é que aquela parte que seria direcionada para correção do patrimônio, ela vai deixando de existir e aí ao longo do tempo o patrimônio ele vai cada vez mais diminuindo e os preços das coisas vão subindo. Então a forma correta para a gente olhar esse tipo de investimento é descobrir o quanto que renderia a carteira sem risco, já descontando a inflação e todos os custos envolvidos que eu acabei de citar. Bom, e aí quando a gente vai olhar desde 2004, de maneira histórica, qual foi de fato a rentabilidade do CDI, que é a média da taxa Selic nesse período, a gente vai descobrir que, bom, se eu desconto os encargos e a inflação, o meu retorno real não é aqueles 1% ao mês que a gente estava olhando lá atrás, e sim 4,5% mais ou menos de ganho real, que é aquele ganho que eu tenho acima da inflação. E com isso, a gente teria uma renda mensal, na verdade, de R$3.700 e não de R$10 mil como a pessoa estava calculando inicialmente. Mas sendo ainda mais realista e transparente aqui contigo, na média histórica eu estimo que uma carteira sem risco ela vai render, na prática, entre 2% e 3% ao ano acima da inflação. E a gente pensa que na verdade isso faz sentido, né? Porque a gente não escuta as pessoas dizerem que, nossa, eu enriqueci colocando meu dinheiro em Tesouro Selic. Então, na verdade, o Tesouro Selic ele é feito para proteger o teu dinheiro da inflação e olha lá. Então, o que a gente costuma utilizar aqui como ferramenta é um simulador de independência financeira, que a gente disponibiliza aqui para ti na descrição, onde a gente consegue calcular, nessa fase de acumulação, o quanto de retorno a gente precisaria ter para a gente chegar em um determinado patamar de renda passiva. E eu vou calcular aqui com vocês agora um retorno médio de 3% acima da inflação, com R$1 milhão na carteira, para a gente
descobrir de fato quanto que isso aqui vai render, quanto que a gente chegaria. E a gente olha que uma renda mensal de R$ 2.500 é mais ou menos o que o Tesouro Selic ele entrega. E se esse cara tem 40 anos e espera viver até os 100, o 1 milhão dele é suficiente para que ele receba esses 2.500 mensais. Bom, mas assim, a gente sabe que esse cenário aqui ele tá bem extrapolado, né? E a gente, quando vai trabalhar com uma base mais realista da coisa, a gente tem que melhorar um pouco esses números aqui, né? E aí, para tornar esse cenário um pouco mais atrativo, vamos variar um pouco esses números aqui. Mas antes, a gente vai imaginar que esse investidor, ele é um Henrique, que ele olha para essa tabela aqui e fala que 2.500 é pouco e que não, eu quero retirar os R$ 10.000 por mês, porque é o que a minha carteira está rendendo aqui e eu vou resgatar isso que vai ser a minha renda passiva. Aí vamos olhar como isso se comporta em 10 anos. E aí o que vai acontecer é que se ele, ao invés de fazer aqueles R$ 2.500 de retirada, ele fizer os 10 mil, aos 50 anos ele já não tem mais nenhum dinheiro para resgatar praticamente. Então a gente começa a enxergar aqui a importância, porque, bom, eu não consigo dizer se ele vai viver ou não até os 100 anos, mas a probabilidade é que os 10 anos ele viva. E claro que ele não está pensando aqui em começar a usufruir para que daqui a 10 anos ele já não tenha mais recurso. Então a gente consegue ter uma clareza da importância da gente pensar e saber o quanto que a gente pode resgatar de uma maneira sustentável do nosso patrimônio. Então, no caso do Henrique aqui, vamos supor que ele interprete que com esse 1 milhão que ele tem, R$ 2.500 não são suficientes para que ele atinja a tranquilidade financeira. E aí o que a gente vai fazer? Vamos olhar dois outros cenários para a gente entender quais seriam as possibilidades que ele tem aqui nesse contexto. O segundo cenário, vamos imaginar que o Henrique foi lá, acessou o nosso simulador de cálculo para liberdade financeira, que ele pegou aqui na descrição, e descobriu tudo isso que eu acabei de te contar. Que o dinheiro que ele tem, sem investir com risco nenhum, vai gerar uma renda passiva que é baixa, porque ele almeja para tranquilidade financeira. E aí, bom, raciocinando, ele decide que agora eu vou aumentar minha tolerância ao risco, vou investir em renda variável ou em ativos de renda fixa que tem um risco maior. Só que aí, quando ele começa sem nenhuma estratégia, porque, óbvio, ele investia até semana passada em Tesouro Selic. E aí, o que o Henrique ele começa a fazer? Ele começa a se aventurar por conta própria e investe lendo manchete, pedindo dica para amigo no WhatsApp, ou até ele busca um profissional, só que acaba caindo nas mãos de um profissional comissionado e que está pensando basicamente em aumentar a própria renda e não em ajudar o pobre do Henrique. E nesse ponto, eu preciso fazer um adendo. Aqui o Clube do Valor, a gente analisa a carteira de muitas pessoas de mesmo perfil e às vezes até parecido com o que é o do Henrique aqui, que é o personagem hipotético que eu criei. E na prática ele acaba representando vários investidores, né? Como é o caso desse cara, desse investidor aqui que estava investindo sem estratégia. Na prática ele só estava empilhando ativos financeiros, pagando altas taxas por produtos ruins, falando um português bem claro aqui, e aí por conta disso, por ele estar investindo mal e sem estratégia, e talvez até enganado por algum profissional, a carteira do Henrique às vezes não rende nem 1% acima da inflação, quando muito. E eu digo isso porque na prática acontece com vários investidores que chegam aqui no Clube do Valor querendo investir melhor, e isso já é inclusive constatado pela própria JP Morgan, que é um banco internacional super relevante. Bom, e como é constatado pelo JP Morgan, vamos trabalhar com esse cenário aqui para nossa simulação. A gente joga isso no simulador de liberdade financeira e a gente vai descobrir que 1% acima da inflação, com R$ 1 milhão, geram R$ 800 mais ou menos. E levando em consideração que R$ 2.500 já seriam insuficientes para que ele atinja a tranquilidade financeira, vamos supor que esse cara aqui vai se contentar com R$ 1.000, tudo bem que é para a vida inteira, mas acredito que dá para a gente aumentar muito a eficiência disso. E aí, ao invés de R$ 1.000, vamos supor que com a mesma rentabilidade, desses 1% acima da inflação, o Henrique decide que ele vai tirar R$ 5.000 todos os meses. E aí o que a gente constata é que ele vai ter aí dinheiro para utilizar até os 60 anos. E a partir daí ele vai precisar depender dos filhos. E aí, para extrapolar um pouco mais o cenário, vamos supor que ao invés de 5, que ele vai querer R$ 10.000 para viver, continuando com aquela rentabilidade de 1% acima da inflação. Com 50 anos, o Henrique ele já não tem mais dinheiro nenhum na conta de novo. Então, pô, a gente vê que a rentabilidade ela tem um impacto bem importante aqui no tempo que a gente vai conseguir usufruir desse dinheiro e mais do que isso, se a gente está fazendo uma relação coerente com o que a gente tem de renda passiva. Bom,
mas eu também não vou falar aqui que investir por conta própria é a pior coisa que tu pode fazer, porque não necessariamente isso seja algo negativo. Principalmente se tu prestar bastante atenção no terceiro cenário, onde tu investe com um certo risco sim, mas com uma estratégia clara, com convicção no que tu tá fazendo. Infelizmente, esse não é o cenário para a maioria das pessoas. Então, se tu sente que tu tá com uma carteira empilhada, ou se tem um monte de ativo lá que às vezes tu nem entende o que eles fazem ou por que eles estão na tua carteira, pode descobrir as respostas para as tuas dúvidas, que com certeza são super pertinentes, já que a gente está falando do teu dinheiro, e um diagnóstico de carteira gratuito aqui com a equipe do Clube do Valor, onde são 7 vagas gratuitas para quem assistiu esse vídeo, preencheu o formulário aqui na descrição ou escaneou esse QR Code aqui. Para quem tá pensando que não tem almoço grátis, eu te explico que essa versão a gente costuma brincar que é uma versão freemium do nosso serviço. E se tu gostar e achar que faz sentido, no final da conversa a gente vai te apresentar como a gente poderia trabalhar junto. E se não, tu vai ter um diagnóstico completo da tua carteira, vai tirar tuas dúvidas e vai saber ao menos o que fazer com ela, seja conosco ou sozinho. Tu vai decidir se tu segue ou não conosco. A gente vai falar agora do terceiro cenário. E vamos começar pelo começo. Luca, no final das contas, o que é investir com uma estratégia? E a primeira coisa que quem investe com estratégia faz é desenhar qual é a composição ideal da carteira, desenhar um mapa da alocação para que ele saiba quais são as turbulências que terão no meio do caminho, ou pelo menos ter uma expectativa em relação a isso. É pensar na carteira como um todo antes de pensar em qual ação ele vai comprar, qual fundo imobiliário ele vai comprar. E aqui no Clube do Valor a gente usa um sistema de alocação estratégica, que é como fazer um projeto da casa antes de comprar os móveis. E aí mais ou menos assim, aonde a gente tem uma distribuição de qual vai ser a alocação, e aí eu botei para vocês um modelo de carteira arrojado. E aí depois disso, depois de pré-definir qual vai ser a composição que a gente vai seguir de carteira, a gente faz a estratégia de seleção de ativos, que é o momento onde a gente vai decidir quais são as ações, quais são os ativos de renda fixa, quais são os fundos imobiliários que a gente vai colocar na carteira de acordo com o que a gente definiu lá atrás. E aí o que a gente faz? A gente encaixa os melhores ativos daquela classe dentro da estratégia para que a gente tenha dentro de cada caixinha que pra gente faz mais sentido. E para exemplificar, eu vou pegar a situação do Henrique lá com R$1 milhão que ele tem. O Henrique viu que o Tesouro Selic não ia dar conta, não ia ser o suficiente para ele atingir a liberdade financeira no prazo que ele queria, e ele decidiu investir com um pouquinho mais de risco, mas sem uma estratégia, que também não deu muito certo. Aí ele pensou, chegou à conclusão de que não. Agora chega, agora eu vou lá, vou criar minha alocação estratégica, vou conversar com um profissional que não trabalha com comissionamento e vou resolver minha vida financeira. E aí, como ele estava disposto a correr certos riscos, mas dessa vez do jeito certo, ele decidiu seguir um sistema que eu acabei de te mostrar. Distribuiu a carteira e fez aquela alocação no modelo arrojado. Esse modelo sugerido, ele renderia muito acima do CDI e do Ibovespa quando a gente olha para esse retorno histórico. Uma taxa de que, bom, a gente até então estava falando aqui de 3% acima da inflação, 1% acima da inflação. Esse desenho que a gente compôs aqui para ele, historicamente, teve um retorno de 8% acima da inflação, até um pouquinho mais do que isso. Bom, e mesmo que a gente tenha tido uma média histórica aqui de acima de 8%, a gente costuma trabalhar com um cenário base de 6% acima da inflação para a gente ter um retorno real aqui conservador realista. E nesse caso, R$1 milhão renderia aproximadamente R$5.000 ao mês. Ou seja, trabalhando aqui com uma carteira mais eficiente, esse R$1 milhão que ele tem, se ele investir bem, sem fazer nenhum aporte, dá para viver tranquilamente aqui com esses R$5.000 de renda passiva todos os meses. Se o Henrique quisesse aumentar essa renda, aí ele precisaria seguir fazendo os aportes de acordo com a realidade dele. Aí a gente está falando aqui de chegar em 10 mil, 15 mil, 20 mil reais de renda passiva ao longo do tempo, né? E tudo isso dá para tu simular de forma gratuita aqui no link da descrição, beleza? Bom, mas a moral da história é que nesse vídeo aqui eu quero te dizer o seguinte: como para qualquer decisão na vida, tu tem dois caminhos. E nesse caso, as opções são: ou tu investe sem risco nenhum e sabe que vai ter um retorno menor, ou tu investe com um pouco mais de risco, mas com estratégia, porque isso faz toda a diferença. E nota que investir com risco e sem estratégia não chega nem a ser uma opção das que eu te dei aqui, porque a gente já viu que isso inclusive diminui a eficiência que tu tem de retorno. E é claro que para nenhuma dessas hipóteses você precisa necessariamente nos contratar. Mas na prática, se tu quiser poupar tempo de vida, se quiser aprender mais rápido, a gente sabe que ter um profissional do lado alinhado com os nossos interesses sempre é bem-vindo. E se esse for o caso, clica aqui no link da descrição para ter a consultoria de investimentos gratuita. Mas se você quiser seguir nos acompanhando aqui no YouTube, clica para assistir esse vídeo que eu deixo aqui ao lado, onde a gente traz um assunto complementar a esse. Eu te agradeço pela tua atenção, espero que tenha gostado. Um grande abraço e até mais!